Olá, que bom estar aqui de novo com vocês. Dessa vez eu vou querer conversar um pouco sobre um tema que para mim é fundamental quando a gente pensa na abordagem centrada na pessoa. Eu vou falar sobre o conceito de tendência à realização. Vou tentar tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns questionamentos. Então, se você tem interesse pela abordagem e quer saber um pouco mais sobre esse conceito, fica comigo até o final desse vídeo. Acho que a gente vai poder esclarecer algumas coisas. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, trabalho na abordagem centrada na pessoa já há muito tempo, gestora do Espaço Viver, mas além de tudo, eu tenho me considerado uma estudiosa na abordagem centrada na pessoa. Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado a reler muitos textos que acompanharam a minha vida inteira da abordagem para poder repensar um pouco conceitos chaves, eu acho que como esse, da tendência à realização. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco da síntese que eu fiz, ou que eu estou fazendo, né? Porque isso não acaba nunca, mas uma síntese sobre as principais questões que eu acho que envolvem esse conceito. Então, a primeira dela é o significado da tendência à realização, e em especial a forma como a abordagem centrada utiliza esse conceito para fundamentar a sua teoria. Esse não é um conceito que foi utilizado única e exclusivamente pelo Roger, esse conceito já existia, outros autores também utilizaram esse conceito, mas Roger pegou esse conceito como uma noção-chave da abordagem centrada. Ele é quase um guia, como se ele fosse um mapa, sabe? Assim, ó, se você for ler algum texto da abordagem, eu diria, parte do princípio de que tudo que está sendo escrito sobre a abordagem começa, o pensamento, na verdade, começa considerando a existência da tendência à realização. Isso é muito importante, porque isso diminui a possibilidade da gente distorcer o que está sendo escrito atualmente e o que foi escrito pelo Roger há tempos atrás. Então, qual a gênese, qual a origem, qual a principal, o que fundamenta esse conceito para abordagem centrada? Eu vou dizer que o que fundamenta é o fato de reconhecermos que todo o organismo vivo, ele se direciona para o crescimento. Bom, dito dessa forma, pode parecer superficial, né? Porque a gente pode dizer assim, nossa, mas tem tanta gente que na verdade destrói em vez de crescer, né? Ou algumas pessoas fazem comentários do tipo, tá, mas se a gente for pensar só no crescimento do nosso organismo, no nosso próprio crescimento, então no que vai dar, né? Vai dar em egoísmo. E eu vou dizer, não, eu tô aqui para tentar ver se eu consigo apresentar uma versão que eu acho que mais se aproxima da intenção de utilizar esse conceito como noção-chave na abordagem, tá? Então, em síntese, seria mais ou menos assim, ó. Nós acreditamos, e quando eu digo nós, eu digo as pessoas que trabalham com abordagem, tá? Nós acreditamos muito que nosso organismo, ele vai se transformando por um processo de atualização. E esse processo de atualização é um processo natural, tá? Atualização é um nome que eu gosto, porque é como se ele saísse sempre de uma composição simples em direção à sua atualização constante, ou seja, estaríamos sempre nos transformando, tá? Então Roger diria assim, eis que nosso organismo, enquanto um ser físico ou enquanto um ser psicológico, ele sai de um ponto simples e se movimenta para a atualização, tá? Mas pode ficar uma pergunta nisso aí. O que é que nós atualizamos? Tá? Quando pensamos na tendência à realização, a atualização que ela faz, ela é específica.
ela é uma atualização das potencialidades do organismo. Olha que interessante. Todos nós temos potencialidades, tanto físicas como psicológicas, cognitivas, afetivas, sociais. Todos nós temos potencialidades para desenvolver o nosso organismo. Então, nosso foco naturalmente, olha que interessante, nosso foco naturalmente seria para atualizar as potencialidades do nosso organismo, sempre, né? Bom, a questão é que para atualizar essas potencialidades, eu preciso estar na experiência, né? Eu não estou sozinho, um organismo andando no nada, olhando para si mesmo e tentando se atualizar. Não estou sozinha. Eu estou com o mundo, eu estou com as pessoas, eu estou nas relações, eu estou em tudo que está acontecendo. Seja no ambiente, seja nas relações pessoais, eu estou no mundo. E quando a gente entra na relação com esse mundo, muitas das vezes a gente encontra adversidades. A gente tem tido muitas experiências de adversidade. E isso não quer dizer que o nosso organismo deixe de exercitar as potencialidades, porque temos muita adversidade rolando na vida. Não! Nosso organismo continua tentando se atualizar, mas o interessante disso tudo é que ele continua tentando se atualizar sem desconsiderar as experiências que estão ao redor dele. Então, é como se a abordagem considerasse que nós temos uma motivação básica. Essa é a nossa motivação básica, que nós vamos sempre, de alguma forma, integrar a nossa experiência ao nosso organismo e gerar o máximo de desenvolvimento das nossas potencialidades. Para mim, essa é a síntese de um conceito que fala sobre motivação humana, que fala de qual é a forma que nosso organismo se movimenta na vida. E eu não sei se você está gostando, mas se você estiver gostando e você achar que é interessante que outras pessoas assistam esse vídeo, não esquece, faça a sua inscrição e deixa lá seu like. Acho que isso vai poder ajudar, né, a fazer com que espalhe um pouco mais esse vídeo. Vou adorar se você conseguir me ajudar, tá bom? Mas voltando, para incluir uma outra parte desse conceito, que eu também acho muito importante, porque justifica todo o movimento que a gente tem feito em relação à abordagem nas relações humanas, que é olhar desse jeito significa abrir mão de algumas coisas. Significa abrir mão de querer botar na frente o diagnóstico das pessoas, significa não querer comandar a vida das pessoas, significa ter um interesse muito grande em querer saber quais são as potencialidades daquele organismo e não as doenças que ele pode estar trazendo. É como se a gente procurasse focar no para onde ele pode ir e não o que ele é hoje, de problemas, de questões, de adoecimentos, de entraves. Não. A gente quer saber qual foi o máximo de saúde que esse organismo conseguiu desenvolver. E se esse foi o máximo, a gente costuma dizer assim, puxa, pode ser mais do que isso. Então, todo o nosso olhar vai para quais foram os recursos que você conseguiu utilizar diante de tanta adversidade na vida que promoveu o desenvolvimento, que promoveu o crescimento. É para esses recursos que a gente precisa olhar. São esses recursos que a gente precisa estimular no indivíduo, porque ali está a potência dele, potência de superação, potência de crescimento, potência de transformação. Então, sempre que você pensar em tendência
a realização, pensa que é uma possibilidade, é uma proposta de olhar para o humano, para o lado potente dele e acreditar que se nós conseguirmos dialogar com esse lado potente, muito crescimento pode vir por aí. Acho que eu vou ficando por aqui hoje. Adorei falar sobre isso. Eu adoro falar sobre abordagem, tentar corrigir equívocos, distorções. Então, se ficou alguma dúvida para você de tudo que eu falei nesse vídeo, conversa comigo, faça um comentário. Eu terei muito prazer, muito mesmo, prazer em responder e dialogar com vocês. E não esqueçam, deixam lá o like e faz a sua inscrição no canal, tá? Acho que assim a gente vai poder conversar muitas e muitas vezes daqui pra frente. Um grande beijo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, tá?